Eu acredito que todo mundo já ouviu em algum momento que a mulher deve ficar em casa sendo uma cuidadora de seus filhos e o homem deve trabalhar. Em um breve resumo, o homem seria o provedor, seria quem daria sustento e segurança à sua família, e a mulher, a sua esposa, seria quem ficaria em casa cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos. E as pessoas às vezes atribuem isso a, nossa, um pensamento machista, um pensamento de época, algo que ficou para trás, que está ultrapassado. Mas eu gostaria de trazer, no dia de hoje, a resposta bíblica para isso, o que a Bíblia diz sobre essas questões. E se ela apoia essas divisões baseadas no gênero, baseado no masculino e no feminino, qual é o motivo disso? Então, para a gente começar a nossa leitura de hoje, eu gostaria de ir para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é um capítulo essencial quando a gente quer entender diferenças de homens e mulheres, porque é um dos primeiros períodos onde a gente tem um homem e uma mulher, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Então aqui a gente pode ir para Gênesis capítulo 3 e no versículo 16 a gente vai ver as diferenças de punições que Eva e, consequentemente, todas as mulheres receberam, e Adão e, consequentemente, todos os homens receberam. Versículo 16. Primeiro a gente vai ver a punição da Eva, da mulher. A mulher, ele disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terás filhos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a dor relacionada com o parto. Isso é algo que eu já tratei em alguns vídeos anteriores, falando sobre ciência socialmente chamada, no qual eu mencionei que o ser humano é, sem dúvidas, um dos seres vivos com maior dor no parto normalmente. Enquanto a gente tem outros seres vivos, a gente tem alguns animais que têm partos muito dolorosos, mas é mais uma situação ocasional. Dá um acidente e aí é uma dor muito grande. O ser humano mesmo é de padrão, né? Quando as mulheres não têm um parto extremamente doloroso na hora do filho nascer. E isso não é uma exceção que isso acontece, isso é comum. Então, isso é algo que o ser humano tem como diferente dos outros seres vivos, tem como algo especial dos outros seres vivos. Então a gente tem aqui o sofrimento da mulher associado com os filhos, com a concepção, e não é à toa, é a mulher que engravida, é a mulher que gera o bebê por todos esses meses do desenvolvimento do neném, e também a mulher que vai amamentar o filho. Então, normalmente, naturalmente, é a mulher que vai ter mais contato com os filhos durante esse período de tempo. E vamos continuar aqui a leitura. E o teu desejo será para o teu marido. Então, o desejo da mulher será para seu marido. A gente vê aqui sendo instituído por Deus uma hierarquia dentro da casa, uma hierarquia dentro da estrutura familiar, no qual o marido está em cima, a esposa embaixo e os pais, em geral, sobre os filhos. E estruturas hierárquicas são bíblicas, totalmente bíblicas. O governo é um exemplo de uma hierarquia que Deus estabeleceu. Moisés e Arão liderando o povo pelo deserto, guiando o povo pelo deserto. Isso é algo da vontade de Deus, da escolha de Deus. A gente tem também os patrões sobre os funcionários, mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. Aqui a gente tem o desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. Então, realmente, o marido está sobre a mulher, biblicamente. O marido está sobre sua esposa na estrutura bíblica. E aqui a gente vai para o versículo 17. E a Adão, ele disse, porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Então, enquanto a gente vê aqui que Adão foi colocado no jardim como uma espécie de jardineiro para tomar conta do jardim, agora a terra está sendo amaldiçoada por conta tanto do pecado de Adão quanto Eva, mas especificamente é uma punição para Adão que a terra vai produzir espinhos. Então não vai ser algo que vai ser só tranquilidade. E isso, na verdade, no caminho para o trabalho, ou enquanto trabalhando, a gente não encontra diversas dificuldades, um sol ardente, a gente tem espinhos, a gente tem animais selvagens, especialmente associados com alguém que está trabalhando no campo, ervas venenosas. Então não é um local totalmente amigável, tem riscos envolvidos. E isso está associado com o homem. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. E não é o trabalho uma dor? Não é um trabalho uma dor constante no qual o homem tem que, de novo e de novo, sair de casa e passar horas e horas trabalhando, se esforçando para prover para a sua casa. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo.
No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então a gente vê aqui que não tem, não, até vocês irem para a aposentadoria. Não. Até o dia que retornes à terra. Até o dia que morreres, vão trabalhar, vão ter esse alimento através do suor de suas faces. Então, um trabalho constante. Então, no homem está associado o trabalho e a mulher está associado os filhos. Então, aqui a gente já tem uma divisão clara e óbvia, biologicamente falando. O homem e a mulher são diferentes. Não é o homem que engravida, é a mulher. Não é o homem que amamenta os filhos, é a mulher. Naturalmente, a gente tem diferenças em hormônios, em estruturas corporais e também em força. E falando em força, a gente pode ir para 1 Pedro capítulo 3, onde a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre a diferença de forças de um homem para a mulher. Isso, meus amigos e amigas, não é algo machista, isso é algo de realidade. Isso é natureza humana que a Bíblia está aqui descrevendo. Naturalmente, o homem tem uma tendência a ser maior do que a mulher e mais forte, desenvolver mais facilmente músculos. Não é à toa que quando a gente tem mulheres no meio de Olimpíadas, no meio de esportes que querem sobressair das outras, elas injetam, muitas vezes ilegalmente, tomam suplementos ilegalmente relacionados com testosterona. Então, que é um hormônio produzido pelas gônadas masculinas, que é algo associado com o masculino. E elas ficam até um tanto quanto masculinas em aparência, realmente, mas isso é justamente para aumentar a força delas. Então, a gente tem o hormônio associado com a força e esse hormônio está mais presente nos homens. E, de fato, a gente vai ter uma mulher, uma esposa que é maior que seu marido, mas a exceção prova a regra. Em geral, a gente vai ter o homem sendo maior e mais forte. Eu posso dizer que o meu relacionamento é esse caso. Então, 1 Pedro, capítulo 3, indo aqui para o versículo 1. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Então, novamente, a gente tem a questão. Esposas, reverenciem seus maridos, como a gente vê também em Efésios capítulo 5. Então, a gente pode ir aqui para o versículo 6. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam bem, e não tenham medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como ao vaso mais frágil. A mulher é o vaso mais frágil. A mulher, naturalmente, tem uma força física menor que o homem, é mais frágil, tem menos resiliência a traumas físicos, a ataques, a um uso da força física continuamente. A mulher, ela naturalmente vai ser mais fraca. Ela é o vaso mais frágil. Não é à toa que, se a gente for olhar trabalhos mais braçais, que exigem mais força bruta, não estou falando que é um trabalho simples, mas um trabalho que realmente existe mais uso do corpo. A gente vai ver, como por exemplo, pedreiros ou trabalhos em construções, a gente vai ver a maioria homens. Se não, na maioria dos lugares, somente homens que estão trabalhando nesses locais. Como sendo cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então tem aqui até um aviso para os maridos: olha, tratem suas esposas com respeito, deem honra a elas. Porque não é só porque o marido está acima da mulher que ele pode desprezar ela totalmente, que ele pode ficar batendo nela, que ele pode tratá-la como lixo. Não, o marido deve ter respeito, o marido deve dar honra à mulher, como ao vaso mais frágil. Ele tem que entender que a mulher não vai ter a mesma força que ele, que ela não vai ter a mesma capacidade física que ele não deve se frustrar quando ela não conseguir realizar, por exemplo, uma atividade física que seria algo que o homem deveria fazer. Então, os maridos devem tratar as suas esposas com respeito e as esposas devem tratar seus maridos com respeito da mesma forma. Sempre lembrando que essa estrutura hierárquica é bíblica. Da mesma forma que os pais estão sobre os filhos têm que tratar os pais com respeito, mas os pais também não podem ir e agir como tiranos, agir como escravizadores dos filhos e tratarem os filhos com total falta de respeito, bater nos filhos por motivo nenhum. Tem que ter ordem, tem que ter respeito mútuo um pelo outro. Então a gente vê aqui que a questão também da força é algo bíblico. E, para concluir, eu gostaria de ir para Tito. Tito, capítulo 2. A gente retorna um pouco aqui, retorna por Pedro, Tiago, Hebreus. Ok, próximo de 2 Timóteo, a gente tem Tito. Tito, capítulo 2, começando aqui no versículo 1. Tu, porém, falas coisas que convêm à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadoras da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a gente tem aqui também até um aviso falando, olha, se tiver essa desobediência, se as mulheres não se agirem, não comportarem, não agirem dessa maneira correta, a palavra de Deus vai estar sendo blasfemada. Porque é da vontade de Deus que as mulheres obedeçam aos maridos, que elas sejam cuidadoras de casa. Não é algo que Paulo está inventando. É a palavra de Deus. A gente viu isso em Gênesis, a gente viu isso em Pedro, a gente viu isso em Tito. É da vontade de Deus que as mulheres sejam cuidadoras de casa, que elas sejam essas associadas com esse serviço em casa. Não é para a mulher ficar à toa em casa o tempo inteiro. Tem muitas coisas para se fazer dentro de uma casa. A gente tem limpeza, cuidar dos filhos, dar atenção, ensinar os filhos, alimentação, tudo isso é extremamente importante. Extremamente importante, não é algo para ser menosprezado. Infelizmente, no dia de hoje, as pessoas tendem a tratar com falta de respeito uma dona de casa. Elas veem como algo, nossa, eu não quero ser uma dona de casa, ou, nossa, dona de casa é um serviço ruim. Não é. É um serviço de muita honra, é um serviço de muito respeito. Afinal, eu não estaria aqui se não fosse pelo carinho e pelo cuidado de minha mãe. E quantas pessoas aí também não foram cuidadas por suas mães? E eu não estou dizendo que no meu lar minha mãe não trabalhou, ela ficou totalmente em casa, mas tem pessoas que foi assim. E essa é a vontade da Bíblia. E o cuidado dos pais é extremamente importante. É extremamente importante o cuidado, a atenção e o carinho. E hoje em dia a gente tem muitas casas que os filhos nem veem os pais direito. Porque tanto o pai quanto a mãe estão fora de casa trabalhando, e os filhos ficam alheios. E os filhos têm contato mais com pessoas de fora do que com a própria família. Então, aqui a gente vê que são doutrinas, sim, bíblicas, por conta de motivos associados com a nossa própria natureza, o nosso próprio corpo, a nossa própria biologia, e, nos olhos de Deus, é correto a mulher sendo cuidadora de casa e o homem sendo o provedor. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que isso tenha sido de uma útil ajuda, de uma útil informação. Eu vou encerrar neste momento a série sobre diferença de homens e mulheres com este vídeo. Futuramente posso voltar a falar mais desse assunto. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe vocês.